Nossa série, daquilo que Deus nos dirigiu para esse mês de janeiro, é Renovados, Renewed. E renovado é o ato de nós sermos novos outra vez. Isso é o significado da palavra renovado. É novo de novo. E renovo não é algo que você começa. Renovo é Deus olhando para a gente e vendo que, ao longo dos anos, a gente vai sofrendo alterações, desgastes, qualquer tipo de atrofia, imperfeições, e eu estou dizendo isso no campo espiritual, tá? Porque o verso do dia de ontem, inclusive, a gente estava no grupo de oração, e o Giba compartilhou com a gente a reflexão, era a palavra que Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo: ainda que o nosso homem interior se corrompa, contudo, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova dia a dia. E a versão NVT dele era: ainda que exteriormente a gente vá morrendo, interiormente a gente se renova, a gente é renovado por Deus. Então é lógico que o propósito de renovação de Deus é no aspecto espiritual. A gente pode usar dos recursos humanos e científicos para também deixar a coisa mais longeva. Então, uns pintam o cabelo quando começa a ficar branco, outros vão lá e mandam um botoxinho na parte que está já mais com linhas, e a gente vai fazendo o possível para estender a vida, para envelhecer mais tarde. E é válido, não tem problema nenhum você trabalhar para evitar parecer velho. É até interessante, né, como mudou as gerações. Homens de 40 anos a 30 anos atrás eram senhores, muitos senhores. Homens de 40 anos, nos dias de hoje, é o Christian, né? Um meninão, um garotão. Então, mudaram as coisas, né? As coisas estão mudando, evoluindo, e o mundo vai mudando. Agora, Deus, quando olha para nós, nos vê como esses seres espirituais que Ele criou. E Deus sabe que a nossa matéria se desgasta. Deus conhece isso, a Bíblia fala isso. O salmista fala e compara a vida como uma erva, a vida do homem. Uma folha que de manhã nasce, brota, é bonita, e no entardecer seca. A erva seca, morre, cai, morre. E é assim a nossa vida. Ao longo dos 70, 80, 90, 100 anos, o limite bíblico é 120 anos da vida do homem. Então é natural que a gente vá morrer. Mas Deus, quando olha para a gente, nos vê além dessa forma física que nós temos. Deus nos vê como seres eternos, porque o Espírito é dotado de eternidade. Deus estabeleceu isso na gente. E como seres eternos, Deus estabelece algo que não dá para substituir. O seu espírito, o seu ser espiritual, não pode ser trocado. Então, se você envelhece, Deus não substitui por outro. Até a doutrina kardecista e espírita trabalha essa ideia, esse conceito de reencarnação. Então, o seu espírito vai sendo aperfeiçoado em outras vidas. Então, esse ano você nasceu um cachorro, o ano que vem você vai nascer, pode nascer um príncipe, e vai sendo aperfeiçoado. Então, essa é uma ideia de evolução de espírito, que tem pessoas que entendem desse jeito
e creem desse jeito, mas não é o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz: ao homem está ordenado a morrer uma vez, e depois disso segue o juízo. O escritor aos Hebreus fala disso. Então você diz assim: por que você não acredita na reencarnação? Porque a Bíblia fala que o homem está ordenado a morrer uma única vez. Depois disso, segue o juízo. Mas o nosso espírito é eterno. Ele não encarna de novo, mas ele é eterno. E nessa vida aqui, o nosso espírito vai naturalmente sofrer desgastes. Desgastes com todo tipo de situação que a gente enfrenta. Com os dissabores, com as coisas legais e com as coisas ruins, com as experiências, principalmente as experiências ruins. E esses desgastes vai fazer com que a gente envelheça, com que a gente se atrofie, com que a gente viva prejuízos. E aí o que Deus faz? Deus não substitui. Deus propõe um renovo. Deus propõe fazer uma renovação na nossa vida. E eu quero ler um texto da palavra com vocês, muito conhecido, Romanos 12, 2, para a gente começar a entender de Deus o que é que o Senhor quer conosco nesse tempo, nesse mês, nesse dia, nesse sábado. Porque eu tenho certeza que a gente começa um janeiro sendo cercado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, que quer nos renovar, que quer fazer a gente novo de novo. E é tão bom a gente poder experimentar renovos, e é tão natural a gente viver envelhecimentos. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que vivem uma fé nova, que a gente pode chamar de nova, experiências cristãs e com Jesus, de pouco tempo, de 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas eu sei que tem gente aqui que já experimenta a fé há muitos anos, né? Meu sogro, por exemplo, quase um século de fé, menos, né? Mas ele está bonitão ainda, está inteirão e tal, né? Glória a Deus. Existe uma proposta de Deus de nos fazer novos. E se você parar para pensar hoje, em alguma área da tua vida que já foi viva, que já foi brilhante, que já foi pujante, e hoje está envelhecida, talvez uma busca, tempos de oração, paixão pela palavra, como a Ana falou aqui, paixão por isso aqui, por esse ambiente. Eu não sei se todos vocês conseguem se sentir assim. Como é bom a gente vir na casa de Deus, é tão gostoso. Que o dia que a gente precisa se ausentar ou propõe se ausentar, parece que for faltando alguma coisa. E quando isso deixa de acontecer, é importante a gente entender que Deus está propondo um renovo, para que isso volte a acontecer, para que isso continue sendo aquele anseio, aquela experiência maravilhosa com Deus, e o louvor louva com maestria, com graça, com unção. Mas se eles tivessem cantado hoje ruim, tocado ruim, você aí no seu lugar conseguiria ainda assim apresentar o seu momento, a sua louvor, a sua adoração. E isso é o mais importante. Eles ajudam muito, eles são instrumentos de Deus na nossa vida, de nos trazer para esse momento de adoração, de quebrantamento, de entrega. Mas se eles tivessem sido um fiasco hoje à noite, isso não impediria nós de apresentarmos o nosso melhor louvor para Deus, porque a gente veio aqui com o coração disposto a isso. Então, Romanos 12, 2, o que é que diz a palavra? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, é a Tua palavra que está diante de nós nessa hora. E nós pedimos que o Senhor abra o céu, abra o nosso entendimento nessa hora.
Não só a porta da palavra seja aberta, mas também o nosso entendimento seja aberto, Senhor, para que a gente discirna tudo que o Senhor quer nos ensinar e nos falar. Que haja renovos nesta noite, Senhor. Que os renovos do Senhor se derramem sobre nós. É a nossa oração e gratidão no nome de Jesus. Amém. Pensando nessa palavra renovo, eu fiz uma pesquisa ontem, assim, curiosidade, eu estava mexendo com a palavra e estudando e meditando na palavra, e de repente por curiosidade, falei, deixa eu ver o que aconteceu no ano de 2025 com as grandes marcas no aspecto de renovação na área de branding, de logo, de identidade de marca. E fui pesquisar. E descobri algumas grandes marcas que fizeram mudanças no seu branding. Dentre elas, a PepsiCo e tudo. Mas eu descobri uma que é de um restaurante muito legal, que a gente gosta, chamado Cracker Barrel. O Cracker Barrel, que é esse restaurante de uma proposta lojona, esses restaurantes estão estrategicamente sempre às beiras das rodovias, e é isso aqui. Eu trouxe a foto do Cracker Barrel aqui. Por que eu trouxe a foto do Cracker Barrel? Quando eu estava lendo, eu li a informação de que eles fizeram uma mudança de logo para o logo próximo que eles vão colocar aqui para a gente. A Cracker Barrel mudou para isso aqui. E deu muito errado. O público não gostou, as ações da bolsa, eles têm capital aberto, caíram. E foi assim, um desastre. A equipe de marketing recuou e voltaram, porque o público começou na internet e tal, eles voltaram e vão ficar com esse antigo original deles aqui. Só que o Cracker Barrel, que é um restaurante da década de 70, está há 50 anos sem mexer na sua marca, sem mexer no logo, sem renovar, sem fazer disso algo mais moderno e tal. Só depois de 50 anos eles tiveram a brilhante ideia de mudar, de renovar. E aí, deu errado. E o que o Espírito Santo falou comigo quando eu estava pensando e lendo essa matéria? Acerca disso. O Espírito Santo, na hora, me deu um entendimento de que, às vezes, nós somos o Cracker Barrel na vida. Às vezes, nós somos a equipe de marketing do Cracker Barrel. Porque a equipe de marketing, as empresas, principalmente de capital aberto, mas existe um conceito no marketing de que uma empresa não existe para si. Ela não é de uma pessoa, não é uma propriedade. Ainda que tenha um proprietário, as empresas, principalmente hoje, elas precisam entender, e elas trabalham esse entendimento, de que elas não são para elas não são para o dono, para a satisfação do dono, elas são para a satisfação do cliente. Então você que tem empresa aqui, você sabe disso. Você é beneficiado pela sua empresa, você ganha dinheiro de lá, você sustenta a sua família, você paga suas férias, suas viagens e tudo, mas a tua empresa precisa, se você não estiver fazendo isso hoje, se você não estiver vendo assim, você precisa começar a olhar desse jeito. A sua empresa precisa servir para satisfazer o seu cliente, para fazer o seu cliente feliz. É isso que o novo marketing fala. É isso que eles estão dizendo aí. E eles não pensaram nisso. Por 50 anos eles não pensaram e de repente eles se juntam e falam, vamos mudar, e mudaram. Colocaram aquela foto lá. E não deu certo. As pessoas não gostaram. E o insight que eu tive do Espírito é que esse departamento de marketing tem a missão de trabalhar algo que não é deles, porque essa empresa é para o público, é para satisfazer as pessoas. Então, eles que têm essa missão de trabalhar algo que é para os outros, para os consumidores, estão trabalhando e, de repente, eles deixam as pessoas insatisfeitas. E onde é que o Espírito Santo falou comigo? Que, às vezes, nós, na mesma função desse departamento de marketing, vamos buscar renovação para a vida, nos esquecendo de quem é que nós temos que agradar.
E aí a gente faz os desenhos da nossa vida, a gente faz tudo, a gente faz o layout, a gente constrói sonhos, planos e tudo, pensando em quem? Pensando na gente. E aí a gente pega e traz, né? Ó, aqui Deus, olha aqui como é que estão os meus, esses são os meus projetos, isso é que eu quero viver. Aí Deus, que simboliza esses consumidores, que é quem manda de verdade numa empresa, que são os seus consumidores, olha e diz assim, não quero. Para mim não serve. Pode estar bom para você, pode ser legal para você, pode ser divertido para você, pode ser interessante para você, mas para mim não serve. E aí nasceu essa inquietação no meu coração do Espírito, de como é que a gente está entendendo essas renovações. Porque às vezes eu estou buscando renovações para a minha vida, em tantas áreas, e a gente tem que, como eu disse, são coisas naturais, são importantes. Se você tem empresa, estude mais, estude mercado, estude a tua empresa. Se você gosta de estudar, já tem um bacharelado de alguma coisa, vá fazer especialização, vai fazer pós-graduação, tanta faculdade online hoje aí, você consegue estudar onde você quiser praticamente, fazendo curso, faz pós-graduação, mestrado, doutorado, se especialize, faça. Se aperfeiçoe e não tem problema nenhum em relação a isso. Mas antes de você fazer isso, entenda para que é que você está fazendo. Qual que é o propósito disso? Onde você quer conectar isso na vida espiritual que Deus te deu, nas conexões espirituais que Deus vai te dar. Como é que você pode usar isso com Deus? Porque isso pode ser brilhante, pode ser bonito, ter um layout novo, moderno, atual, mas Deus olhar e falar, não quero, não gostei. E num segundo momento eu também pensei numa outra categoria nessa área da renovação, que é o fato deles, por não terem vindo atualizando-se, renovando-se, chegou uma hora que já não cabe mais renovo. Tem que ser velhão desse jeito mesmo, porque não cabe mais. É igual telefone, né? Aparelho que alguns já não captam mais alguns tipos de atualização. Você pegar um iPhone 5, 6, você não vai conseguir atualizar ele. Ele vai ficar lá atrás e lento, ruim, velho. Então, ou você vai fazendo as atualizações assim, ó, correto, ou a gente corre o risco de chegar o dia e dizer assim, agora eu quero atualizar. E Deus diz assim, acabou a oportunidade de se renovar. Acabou a oportunidade de você se atualizar. Então, essa experiência da Cracker Barrel serve para a gente também como a gente pensar nas oportunidades que Deus está nos dando. Deus está nos chamando esse janeiro para a gente olhar na nossa vida e falar, o que envelheceu? O que precisa renovar a Deus? Renova, Senhor, me mostra. E talvez Deus já tenha te mostrado, e eu sei que Deus sempre nos mostra. Eu sei as coisas que eu preciso renovar na minha vida. E eu entendo que você também deve saber coisas que você precisa renovar. E aí você vai aproveitar as oportunidades, eu vou aproveitar as oportunidades, ou eu vou deixar passar de novo. E aí amanhã, a gente vai olhar e dizer, agora eu quero. E aí pode ser que a oportunidade já não esteja disponível para a gente. Então, renove-se, busque renovo, enquanto é cedo e enquanto é tempo. Não se amoldem aos padrões do mundo. Transformem-se. Paulo está dizendo que a transformação se dá pela renovação da mente. Transformai-vos pela renovação da sua mente. Então, a renovação da mente precede a qualquer transformação que você precisa viver. Vem antes de qualquer transformação que você precisa viver. Eu quero uma transformação nessa área. Renove a mente. Pegue a mentalidade antiga e
traga renovo sobre ela, mas não é renovo de, qual que é a novidade da fé agora? Não, é o renovo de Deus, da palavra, porque a verdade é que a gente vai vivendo experiências espirituais cumulativas, e a gente vai, muitas vezes, trazendo coisas que Deus nem falou, nem está escrito, nem disse. A Ná falou aqui, né? Olha, o novo nascimento, a gente é nova criatura pela leitura da palavra. E por muitas vezes a gente viu pessoas falando, não, você nasceu de novo porque você se batizou. Não, ninguém nasce de novo quando se batiza. Você nasce de novo quando você é regenerado por meio da palavra e do Espírito, a água e o Espírito. Pedro vai dizer isso no capítulo 1, versículo 23 da primeira carta, dizendo assim, vocês foram regenerados com semente incorruptível, não com semente corruptível, quando, pela palavra, vocês foram transformados. Então, essa semente, essa palavra que vai fazendo com que a gente viva a vida de Deus, essa novidade, essa nova experiência. E aí Paulo está dizendo aqui, não se amoldem aos padrões, mas transformem pela renovação da sua mente. E falando com Deus, pensando nesse texto, Deus me deu 3 entendimentos sobre renovações que a gente precisa viver. Os efeitos, porque quando eu começo a renovar a minha mente com a palavra de Deus, com o entendimento de Deus, automaticamente outras áreas da minha vida vão sendo renovadas. Porque o que faz com que você fala assim, como é que eu posso ser renovado? É no entendimento, Paulo fala. Então, quando eu começo, pelo entendimento, ser renovado na palavra de Deus, tem outras áreas da minha vida que automaticamente começam a ser renovadas também. Então, quais os efeitos de uma mente renovada, de acordo com Romanos capítulo 12, versículo 2? O primeiro deles é que uma mente renovada vive um maior nível de quebrantamento. Se você quer entender o porquê que você precisa ser renovado, você diz assim, onde é que eu preciso ser renovado? A gente precisa ser renovado num maior nível de quebrantamento. A gente precisa ser mais quebrantado. O quebrantado é aquele, não é aquele que chora apenas por qualquer coisa, mas é aquele que está tão ligado, humildemente, ao que Deus quer fazer da vida dele, que ele não tem tempo para si mesmo. Ele não está vivendo em busca do seu próprio bem-estar. Ele é quebrantado ao que Deus tem para fazer, ele é quebrantado à voz de Deus, à direção de Deus, ao entendimento de Deus. O quebrantado não se sente melhor do que o outro. O quebrantado vive o significado da bem-aventurança de Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito. E quantas vezes a gente se pergunta quando lê essa palavra, o que é ser pobre de espírito, Deus? E o pobre de espírito aqui é esse quebrantamento. É a gente olhar mais para nós mesmos. É a gente não se engrandecer acima do outro. A gente não se achar maior do que o outro, melhor do que o outro. Esse é o ser pobre de espírito. Esse é o viver quebrantado. E como a gente está cercado de propostas hoje que quer nos tirar desse quebrantamento, que quer nos levar para o oposto desse sentimento de humildade, de sujeição, de olhar o outro como maior, de ter o outro em mais estima do que a gente. A gente está cercado de propostas onde a gente precisa olhar para nós, pensar na gente. E o quebrantamento é a direção de Deus para a gente. Um renovo de Deus para a gente como igreja, como
indivíduos, é que a gente seja quebrantado, e esse quebrantamento é o quebrantamento que nos faz ávidos por Deus. Esse quebrantamento é o que nos faz humildes em relação ao outro. É o quebrantamento que faz a gente olhar mais para o nosso estado e não para o estado do outro. E quando a gente olha para o nosso estado, a gente entende o quanto é que a gente precisa da graça, da misericórdia, o quanto é que a gente precisa do amor, do perdão, o quanto a gente precisa crescer, o quanto a gente precisa se desenvolver. Quando a gente está olhando para o outro, é o outro que precisa. Quando a gente começa a olhar para a gente fala, aí, não dá nem para falar muito do outro, porque eu também. É a história do pastor que chegou um irmão na porta da igreja para ele e falou, pastor, eu preciso te falar uma coisa. O fulano de tal estava conversando com outro fulano, e ele estava descendo além de você, pastor. Ele estava falando mal de você até. E o pastor disse, irmão, deixa esse negócio para lá, vamos para o culto. Ele falou, não, pastor, mas você precisa saber, o senhor não pode estar alheio a esse tipo de informação, esse tipo de coisa que está acontecendo debaixo do céu, nós estamos falando de você. Aí o pastor pegou e falou, aí o pastor falou para ele, tá bom, o que ele estava falando de mim? Não, pastor, ele estava falando isso. E o que mais? Não, era isso, pastor. Só isso. Ele falou, só isso. Aí o pastor disse assim, graças a Deus que ele não sabe tudo de mim. Porque a verdade é que a gente se conhece. A gente sabe interiormente, sabe o quanto é que a gente tem que crucificar dia a dia o nosso eu, o quanto todos os dias a gente tem que ir para a cruz, o quanto todos os dias a gente tem que ouvir as palavras de Jesus, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. A gente tem que todos os dias pensar nisso, porque senão ressuscita tudo de novo. Foi o Martim Lutero que disse que o ego do homem é como cebola. Você tira uma camada e tem outra lá embaixo. E aí, é algo. E a gente vai assim, vai todos os dias, mortificando a carne, mortificando o nosso eu, fazendo, Senhor, eu quero morrer para mim mesmo, Senhor, eu quero deixar de viver a minha, eu quero, isso é o quebrantamento, é o renovo que Deus quer da gente. É o quebrantamento da gente dizer, meu Deus, é aquilo que a gente estava cantando aqui hoje. Senhor, eu não quero outro lugar, eu só quero Tua presença. É a ideia da gente viver o que a gente canta. Porque às vezes a gente vem e diz assim, eu só quero Tua presença. Mas a gente está pensando e a gente está vivendo totalmente fora do que a gente está cantando. E a proposta é a gente cantar aquilo que sai do coração da gente, dizer, Senhor, vocês se lembram dos apóstolos? Jesus estava trazendo um sermão duro, uma palavra dura, e as pessoas começaram a ir embora, e um se levanta e vai, o outro vaza de lá, vaza de cá, começou e todo mundo embora, e ficaram os discípulos. Jesus olhou para eles assim, vocês não querem ir também? E aí é Pedro que toma a palavra e diz, Senhor, para quem iremos nós? Era a presença. Não era para onde, era para quem iremos. Só Tu tens palavra de vida. Meu coração quer estar quebrantado todos os dias, neste ano, e enquanto eu viver, para estar na presença dEle, para estar com Ele, para estar aos pés dEle, vivendo o quebrantamento que Ele tem para a gente. Então o quebrantado, ele está olhando para si, e quando a gente olha para si, a gente não tem tempo de olhar para o outro. O quebrantado, ele não cede também à tendência do julgamento alheio, que é uma das tendências ao que não é quebrantado viver, mas ele também não cede à tendência de se ofender por qualquer coisa.
A gente precisa ser renovado no quebrantamento, irmãos. Porque renovado no quebrantamento, a gente não vai ficar se ofendendo pelas coisas que acontecem na vida. Já percebeu o quanto a gente é suscetível a se ofender? A gente se ofende com a política, a gente se ofende com o vizinho que sei lá, para o carro um pouquinho na frente da sua casa. A gente se ofende com muita coisa, muito facilmente. E a gente precisa visitar esse quebrantamento no coração para a gente se ofender cada vez menos. Porque enquanto a gente está se ofendendo, é porque tem uma natureza que está reinando. Quando você começa a deixar de se ofender por qualquer coisinha, é porque a natureza de Deus e do Espírito é que está reinando. E é Pedro que escreve isso, né? Falando sobre Jesus, dizendo que ele, quando ofendido, não ofendia, mas entregava-se a Deus. Então, quando Jesus ofendido não ofendia, quando ultrajado não revidava, não, Jesus não era assim, toma lá da cá. Não. Jesus era ofendido, você pode ser ofendido, mas o tomar essa ofensa para si, talvez essa ofensa só é sinal do quanto a gente precisa ser renovado. E eu não falo para vocês aqui de um pedestal, de alguém que não tem tentação de se ofender. Eu sou muito tentado a me ofender. Sou muito tentado a me ofender. Há uma mensagem que eu mando para alguém não me responde. Sabe, vácuo? Vocês tomam vácuo ou não? É só o pastor que toma. O sujeito visualiza a sua mensagem assim e não responde? Te dá uma ignorada? A primeira coisa que eu penso é assim, quando eu ligo e não atende. Eu sou tentado a me ofender, mas que eu preciso parar e ser inteligente. Falar, pô, a pessoa pode estar no banheiro, a pessoa pode estar numa outra atividade, pode estar, então está certo. A pessoa pode estar na atividade física dele. Eu não quero que ele pare para me atender lá, correndo, ô pastor, não, corre sua corrida. E quando você puder. Mas a gente é tentado. A gente é tentado e o renovo faz parte disso, porque quando a gente é renovado, nossa mente o nosso entendimento foi renovado, a gente já não é mais pego nessas pequenas armadilhas. A gente consegue viver uma vida mais leve, a gente consegue viver uma vida mais pacífica, mais abençoadora. Então, aquele deixou de fazer alguma coisa, meu Deus, ele deixou de fazer. Você começa a ser mais relevante, você consegue ser mais longânimo. Isso é que é a longanimidade de Deus, do Espírito. É você entender que as pessoas não têm a mesma estrutura sua. É você conseguir entender a fraqueza do irmão ou da irmã, daquele ou daquela, de quem trabalha com você, de quem faz negócio com você, de quem vive com você, debaixo do seu teto, compartilha a mesma cama, o seu marido, o seu cônjuge. É a gente entender isso. Vida renovada é uma vida além de abençoadora aos outros, é abençoadora a gente. Ela é libertadora. Ela é libertadora. A segunda coisa que uma mente renovada promove é um menor anseio pelo controle. Então, por que eu digo menor anseio? Porque a gente ainda quer controlar tudo. A gente quer controlar Deus. A gente, às vezes, e mais uma vez eu falo também de mim, às vezes eu fiz minha parte, agora Deus vai fazer a dele. Então a gente voluntaria, a gente é solidário, a gente é generoso, a gente oferta, a gente trabalha, a gente faz as coisas assim, agora Deus vai fazer a dele, porque eu fiz a minha. E isso é também controlar Deus. É a gente querer colocar Deus num molde, numa forma, e dizer, Deus tem que ser desse jeito. A gente quer controlar tudo. Então entenda que quando você é renovado na sua mente, você passa a
a deixar essa coisa banal de querer controlar tudo, e começa a entender que o controle, o domínio vem dele. Jesus disse: venha o teu reino. A sua oração diária é: venha o teu reino. E venha o teu reino, eu já falei algumas vezes aqui, não é você se tornar o reizinho na terra, porque Deus vai estabelecer o reino dele para você reinar aqui. Não, é ele reinando. Venha o teu reino quer dizer: Deus reina na minha vida, senta no trono do meu coração. Então, será que a gente está orando essa oração que Jesus ensinou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Deus está reinando, ou é a gente que está com esse anseio pelo controle, por reinar? Descanse no fato de Deus controlar e você não saber o amanhã. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente quer descobrir o amanhã, a gente quer controlar o amanhã, a gente quer estar lá na frente, a gente não quer ser pego de surpresa, a gente não quer ter problema. A gente não quer ter problema de saúde, a gente não quer ter problema financeiro, a gente não quer ter problema relacional, a gente não quer ter problema nenhum. E a gente quer controlar tudo, mas a verdade é que a vida na fé é uma vida dependente da graça de Deus, da graça de Jesus. Então é o que Ele faz, é do jeito que Ele trabalha, e não do jeito que eu penso, do jeito que eu quero. Descansa no fato de Deus ser um Deus de mistério, um Deus que nem sempre vai revelar o amanhã, mas que, com certeza, nos diz para descansarmos que no amanhã Ele lá está. Ele é alfa e Ele é ômega. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é autor e Ele é consumador da fé. Ele quem criou a fé, Ele que colocou fé em você, Ele que começou a tua vida espiritual, e é Ele quem vai com você até o fim. Então descanse. Descanse no fato de que você não precisa controlar tudo. Que você inclusive não precisa nem compreender Deus, porque Deus é um ser incompreensível. Foi Agostinho que falou que se vocês compreendem, não é Deus que você compreende. Deus é incompreensível, não dá para compreendê-lo. Não há esquadrinhação para o seu entendimento, disse o profeta Isaías no capítulo 40. Ele diz assim: não sabes, não ouvistes que o Senhor, o eterno Deus, não se cansa, nem se fatiga. Não há esquadrinhação para o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Como isso, Isaías? Eu não sei, é assim. Parece o Chicó, né, do Alto da Compadecida. Eu não sei, só sei que foi assim. Por que, Isaías? Porque assim, você já viu alguém multiplicar zero? Deus multiplica. Porque ele diz assim: Ele dá força ao cansado e multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Deus faz. Como é que é isso? Eu não sei. Você fala assim: eu estou no zero, pastor. O meu nível espiritual está no zero. Eu falo para você: descanse, porque Deus está aí. Porque do zero Ele multiplica. Deus não precisa do que é meu para Ele fazer algo. Ou seja, mesmo quando eu estou no zero, Deus vem e multiplica do dele. E aí está a resposta e a bênção. Não espere controlar. Entenda que esse Deus misterioso é o Deus abençoador, é o Deus que provedor, que cuida, que está lá no amanhã. O Santo Tomás de Aquino escreveu 20 volumes sobre Deus. 20 volumes sobre Deus. E ele começa esses 20 volumes dizendo o seguinte: este é o supremo conhecimento a respeito de Deus, saber que não sabemos. A gente não sabe. O todo, o complexo, a gente só consegue descansar nele, se refugiar nele. É Jesus dizendo para Paulo: a minha graça te basta, Paulo. Você está querendo entender tudo, você está querendo... A minha graça te basta. Abrace a minha graça, descanse nela, descanse. A vida é simples com Deus, a vida é simples com Jesus. A gente precisa ficar complicando.
E eu termino dizendo que a terceira coisa que uma mente renovada promove é nos fazer aprender a esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Foi Salomão que falou em Eclesiastes, né? Que se o ferro do machado embotar, você tem que pôr mais força. E toda vez que a gente deixa de esperar no Senhor, é o machado que está ficando velho. Você fala, por que eu preciso de renovo? Para que o corte do machado volte a ficar afiado. Renovo é isso. Renovo é a gente estar com o corte do machado extremamente afiado. E o corte do machado afiado é a gente estar inteiramente descansado em esperar no Senhor. Foi Jó que disse, ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Passou tão perto a morte de Jó, mas ele entendeu que mesmo diante de todas as complexidades que ele viu e viveu, a morte seria um detalhe pequeno perto da grandeza do Deus que criou tudo. Espere no Senhor. Anima o teu coração. Ele te fortalecerá. Espere, pois, no Senhor. Não é isso que o salmista disse no Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. Estava bom. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando eu espero no Senhor, Deus faz o resto. Quando você espera no Senhor, que a nossa esperança no Senhor seja renovada nesse tempo. Eu quero ter uma esperança renovada hoje. Eu quero ter uma esperança renovada. Para que a esperança do meu coração seja compatível com o que só Deus pode fazer. Porque às vezes a gente está envelhecido, buscando o nosso modelo de renovo, que nem o feito a equipe de marketing do Cracker Barrel. E aí, esperar no Senhor é Deus dizendo assim, para de ficar desenhando modelos novos. Deixa eu, que sou quem te coloquei nessa vida para você me glorificar, que consumo o que você vai viver, dar o destino, dar o comando, dar a direção, sabe? Deixa eu, deixa Deus, deixa o Espírito dele. Espere no Senhor. É difícil, é muito difícil. Mas o renovo faz a gente voltar a esperar. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. E todos os dias o desafio era, espere no Senhor. Oh Deus, estava tão perto a terra, o Senhor falou que era nossa, o Senhor nos tirou do Egito. Por que agora está demorando? Espera, Israel, espera. E eles esperaram. Espera, Abraão, espera. Senhor, mas são 25 anos de espera. Espera, Abraão, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. É por isso que a Bíblia diz que 1000 dias, um dia para a gente, são como 1000 dias para Deus e vice-versa. O tempo de Deus, o cronos nosso, não é como o de Deus. E às vezes você está aí dizendo assim, oh Deus, eu estou tão cansado,
porque parece que as coisas não caminharam e não estão caminhando como devia. E aí, descansa em Deus, espera, confia, descansa, se jogue no colo dEle, continue vivendo com a porção dEle, na porção dEle, você vai chegar onde Ele determinou que você chegue, você vai viver as adaptações que Ele tem para você, você vai viver os renovos que Ele tem para você, a gente vai viver isso, os aperfeiçoamentos que Ele tem para a gente. Descansa. Os que esperam no Senhor, disse Isaías, lá no capítulo 40 ainda, verso 31, renovarão as suas forças, subirão alto como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esses são os que esperam no Senhor, renovam forças. É tempo de renovo. Eu quero renovo de Deus, eu quero renovo das lágrimas, quando eu estiver falando com Deus, no meu quarto, no meu carro, nos louvores que eu cantar para Deus, eu quero continuar vivendo isso, eu não quero deixar de viver isso. Eu quero continuar sentindo arrepios quando sinto a presença do Espírito Santo. Eu quero continuar vivendo isso, não quero abrir mão disso. Eu quero continuar percebendo oportunidades que Deus vai gerando para a gente semear uma semente, ainda que seja pequena. Hoje à tarde eu estava em casa, e a porta de casa bateu, campainha tocou e a porta bateu. Era uma vizinha, pequenininha, ela tem acho que 8 anos, a Nicole, tem 7 anos de idade, amiga da Chloe. E aquela menina vive para lá e para cá no condomínio, aí a Ana fica desesperada. A Chloe não sai da porta de casa sem a Ana estar de olho dela. Aquela menina vive ali no condomínio e tal. São vizinhos, são queridos, uma família ucraniana. E ela bate na porta de casa com uma amiguinha de 4, aproximadamente. Uma menina tem 4, é a Ana. E elas estavam com um papelzinho e uma botija. Ela abriu a porta e ela disse: dá dinheiro, tio. Eu disse: dinheiro? Para que você quer dinheiro? Quero dinheiro para ficar rica. Aí eu falei para ela: você sabia que tem uma outra coisa que faz você ser rica, além do dinheiro? Ela falou: o que é? A bichinha gosta de dinheiro, gente. A bichinha quer riqueza de todo jeito. Eu falei: é Jesus. Ela falou: Jesus is not real. Eu falei: oh yeah, Jesus é real, Ele te ama. Nicole, Jesus te ama, Ele é real. A oportunidade de eu falar com uma menina de 7 anos de idade, e falar do amor de Deus, e sentir que o Espírito Santo estava gerando aquele momento com ela. E a Chloe já veio na porta, falei: Chloe, pega minha carteira lá em cima, vamos enriquecer a vida dessa menina. E a verdade é que ela foi com $1 que eu dei para ela, mas ela foi com um tesouro valioso no coração. E eu falei para a Chloe: Chloe, você vai começar a orar por essa menina, para que ela conheça Jesus, para que Ele se revele a ela, e para que ela creia nele. Ela veio da Ucrânia, antiga União Soviética, um lugar onde Deus foi banido da sociedade antiga deles. Tem muito ateu naquele lugar. E a oportunidade de Jesus chegar no coraçãozinho de uma menina. Eu quero viver isso, eu quero viver o renovo que faz a gente falar de Jesus no Uber, falar de Jesus no mercado, no açougue. Eu quero perceber Jesus em todo lugar. Nos trabalhos, nos business, nas conexões, em todo lugar eu quero viver Jesus. Eu quero viver o renovo de Deus, eu quero andar nesse renovo, e eu não sei se você está vivendo esse renovo. Eu não sei se Jesus é essa novidade para você ainda, que te empolga, que te anima, que você fica pensando nele, você deita a cabeça assim no travesseiro e fica pensando em Jesus. Você senta com pessoas assim e fala assim: meu, o que essa pessoa sabe de Jesus que eu não sei? O que você sabe de Jesus aí que eu não sei? O que Jesus está falando com você? O que Jesus falou com você hoje? O que Jesus falou com a gente nesse tempo? O que Deus está falando com a gente? Eu quero viver isso, renovo, que busque essa inquietação. Eu sentei com meu cunhado esse primeiro dia do ano e falei para ele: e aí, o que Deus está falando com você? E a gente começou a falar e entender que eu sinto isso, eu sinto que Deus está
trazendo um despertamento para a igreja na terra. Está havendo uma preparação de Deus para a igreja. Como se todo mundo começasse a ficar desconfortável, alguma coisa Deus quer fazer, alguma coisa, Deus está nos chamando para um quebrantamento, Deus está nos chamando para uma humilhação, Deus está nos chamando para uma vida comprometida acima de todas as coisas com Ele, colocar Ele em primeiro lugar, viver para Ele, pensar nele, andar com Ele. É isso que Deus está nos chamando. Eu sinto que Deus quer isso com a gente. Eu sinto que Deus quer isso conosco, com a Casa Church e com a Igreja Universal. Está espalhada nesse mundo. Você vai ver isso ou não vai? Tem renovo de Deus para a gente. Tem renovo de Deus para a gente.